Vamos lá aprender a fazer esse pãozão pro nosso final de semana. Que pãozão mesmo, hein, Júlio? Olá! Você tá bem? Eu tô. Quanto tempo? Muito tempo. Você nem tava grávida da última vez que eu te vi? É verdade. A gente tava na externa, né? Tava Fora na externa. de São Paulo. Foi. E essa aqui é uma receita só e rende um pão desse tamanho? Rende um pãozão de 2 quilos, assim, total, ele fica. Pãozão, né? Nossa, um pãozão. Mas tem uma explicação. Eu propus, né, um pão grande, porque é um pão que, como ele leva bastante tempo fermentando, é legal você fazer assim uma quantidade maior e de repente depois manter uns pedaços no refrigerador e aí vai aquecendo na frigideira. Pode congelar também, pode parte congelar. do pão. Exato, você pode dar de presente para um querido, para um familiar. Que lindo, que espetáculo. Gostou? E é fácil de fazer? Moleza demais. Gostamos assim, então. Vou passar para você os ingredientes e aí o Júlio ensina pra gente o passo a passo. Vamos lá. Anote aí o que você precisa para essa rosca rústica. Peraí que eu não abri a ficha, então só um minutinho. Vamos contar uma piada. Enquanto isso, o Júlio que Mas já travou podemos tudo falar aqui, ó. que parte da receita que ela fica ótima é por conta do azeite, que vai deixar ela... Uau! Quase não vai água nessa massa. Quase não vai água. É. Então deve ser bem macia, né, a bem massa. macia, uma massa bem rica, onde você come e fala, caramba, matei minha fome. Ótimo. Agora sim os ingredientes. Para a massa, 1 copo americano de azeite, exatamente o ingrediente que o Júlio falou agora. Aí de água é só 1/4 de copo americano de água. 10 ovos. 1 colher de café de sal, 2 colheres de café de açúcar, 1 colher de sopa de manteiga, 30 gramas de fermento biológico fresco e 9 copos americanos de farinha de trigo. Então temos a nossa massa que vai render um pãozão. Recheio: 3 colheres de sopa de azeite, 7 gomos de linguiça toscana assadas, 3 dentes de alho, 1 xícara de chá de tomate seco, 1 xícara de chá de rúcula, 200 gramas de queijo provolone e aquela pimentinha do reino a gosto. Se você perdeu algum dos ingredientes, no @Gazeta Mulheres você encontra a lista completa e bora aprender. Vamos lá, para começar a receita, vamos já pela massa. Sandrinha, minha querida, boa tarde, como é que você tá? Olá, Sandrinha! Boa tarde, é um prazer revê-lo, viu? Boa tarde, pessoal. Tá Boa linda, tarde. maquiada hoje, olha! Super produzida. Que bonita! É sexta-feira, né, Sandrinha? Tá arrasando, hein, Sandrinha? Ai, meninos. Prazer te ver novamente, hein, Sandrinha? Bom, vamos lá. Para a receita, eu vou colocar os ovos, são 10, vocês não estou enganado. Já são... vou fazer a primeira pergunta que eu sei que o pessoal vai mandar. Posso Sim. fazer meia receita? Pode. Tá. Pode fazer Você não meia... gostou muito? Não, pode. Pode. Tem uma Pode. casca de ovo, gente. Pode ir tranquila. Não, pode ir tranquilo, porque Tá às bom. vezes é muito. Sim, exato. Lembrando que esses ovos são aqueles menorzinhos, assim. Sabe aquele do carro do ovo? Ah, sei. Bandeja 20, R$12, bandeja com 20 ovos. É aquele ovo menorzinho, não é ovo extra, tá? Senão vai ficar muito grande. Então vamos lá. Os ovos, você coloca, manda as gemas e aí você já vai assim, ó. Já faz uma batendo. omelete. Ah, Sandrinha, como a Sandrinha é delicada. Ela me trouxe com toda a delicadeza dela, mas Sandrinha, eu gosto da colher, meu amor. Eu sei, Você vai chatear? Não, de jeito nenhum. Obrigado, Maneira Sandrinha. alguma. É que Sandrinha viu 10 ovos e falou, vai logo Eu com a acho que espátula, meu filho. Vai com a espátula. Aí eu vou é colocar mais fácil. a água. Vamos no azeite. Que vai fazer a diferença no nosso pão, né? Vai dar maciez, vai dar cor, vai dar muito sabor. Esse pão, essa rosca, né? A massa dela é bem inspirada numa massa de pão português. É um pão transmontano lá do norte de Portugal, folar. Lembra muito o pão folar, a massa, né? Lembra bem um pão folar, que ele é um pão rico assim realmente em manteiga e em azeite. Algo que eu sempre comi assim na minha infância com a família. E o pão folar é um pão clássico também das festas de final de ano, né? Sim, festas. É muito presenteado, as famílias fazem e presenteiam outras famílias com esse pão. Sim, lá em Portugal tem uma... Ó, tô colocando sal e açúcar, pessoal. Tá bom. Lá em Portugal tem uma lenda
que diz que o folar, né? Até hoje é assim. Os afilhados levam um ramalhete de violetas para as madrinhas, e aí as madrinhas presenteiam com um bom pedaço de folar. E curiosamente eles colocam ovos também em cima do folar, É o pessoal né? mais do sul. Aí eles Você tem razão. colocam que é para demonstrar o renascimento. Exatamente. E aí fica um pão todo diferente. Depois vamos pegar uma fotinho para mostrar para vocês, que é bem interessante Exatamente. mesmo esse pão. A gente tem a parte do sul, que é a que você falou sabiamente, e tem a parte do norte, que é com embutidos. Hoje nós estamos mais ao norte, aos transmontanos. Então essa rosca é inspirada no folar. Sim, a massa sim. Eu tenho que usar azeite, eu não posso colocar óleo. Não, nunca. Óleo não. Tá. Azeite. Pra ficar legal. E o fermento, eu posso usar o em pó ou tem que ser o tablete? Pode usar o em pó. Isso aqui eu estou usando 2 cubos de biológico fresco, que vão dar 30 gramas. Se você quiser utilizar o fermento biológico seco instantâneo, que é esse em pó que você falou, usa um envelope e meio. 1,5? Um envelope e meio vai ajudar bem, porque é uma massa que ela precisa... Como ela vai para a geladeira, ela cresce 2 vezes na geladeira, então ela precisa ter uma força. Ela cresce na geladeira? Cresce na geladeira, para que ela tenha um crescimento... O fermento nessa receita, ele está um pouquinho além do que normalmente eu uso. Mas propositalmente é assim, porque como cresce na geladeira, precisa ter um pouco mais de força no fermento, para ir. E o crescer na geladeira vai fazer com que a massa ela tenha um resultado final diferente. Que interessante, a gente sempre fala de lugar quente, né, para crescimento de pão. Sim. Não, você está correta. E geladeira eu nunca coloquei nenhum pão, muito legal. Você vai ficar impressionado. É bom aprender, né? Aumenta só um pouquinho o fermento, em 20% mais ou menos, de qualquer massa de pão que você for fazer. E eu sei que você manda muito bem, porque eu te acompanho no Instagram, você faz coisas maravilhosas. Eu sou uma aprendiz de cozinheira. Imagina, eu vejo umas coisas bem legais. Eu falo, nossa, olha... Às vezes eu acerto. Nada, você vai muito bem. É só aumenta-se um pouquinho o fermento, e aí você consegue ter um resultado diferente. E isso vale para qualquer pão ou só para esse? Essa questão de colocar na geladeira para fermentar? Eu acho que qualquer pão, sabe por quê? Eu vou te falar um negócio. Pão francês a gente faz todos os dias. E o pão francês, ele lá, pelo menos onde a gente tem operação varejista, lá para Guaianazes, o pessoal da Coab Juscelino, um abraço para todo mundo. O nosso pão francês, ele cresce na geladeira, na câmara, né? Na câmara frigorífica. E aí afere ao pão francês, que é algo comum, uma casquinha um pouco mais grossa. Parecido, começa a lembrar um pão italiano. E aí a gente também tem o hábito desse pão francês, vou entregar, isso é segredinho, segredo, mas eu vou falar. Pra vocês. Não, aqui eu vou falar, aqui eu falo. Fala, abre seu coração. Quando o pão passa pela modeladora, que é uma máquina que enrola o pão assim pequenininho, ele passa por uma esteira de aço inox e a gente deixa lá farinha de rosca para que o pão seja envolto como se fosse empanado na farinha de rosca. Isso aí também ajuda a dar uma casquinha. Nossa, deve ser bom esse pão, hein? Aí o pão francês, agora eu vou entregar tudo, o pessoal vai ficar bravo comigo. Vai um pouquinho de banha. Para cada 50 quilos de farinha de trigo, vai assim uma colherona, assim, ó, que eu vou mostrar para vocês, ó. Para cada 50 quilos de farinha de trigo, vai uma colher de banha. Ó, uma colherona assim, ó, de banha. Aí o pão fica diferente e essa receita é antiga. Eu falei mesmo porque não adianta. Não tem segredo, eu conto. Mas não deu as medidas, então você vai ter que ir lá experimentar, comprar lá em Guaianazes esse pãozinho. 50 quilos de farinha, gente. Ó, tô aqui misturando, tá indo. Você viu que enquanto eu tô aqui com a colher e não há necessidade de colocar as mãos, eu não coloco, eu tô na minha aqui, ó. Não é tão pesada a massa, né? Não é, ó aqui como é que vai. Tranquilo, ó, tá vendo, ó? Você vai misturando, vai colocando, vai trocando aquela ideia. Se tiver em casa, vai tomando um suquinho. Aqui estão falando que é bom comer esse pãozinho com refrigerante nesse calor. E Dona Zita falou que a gente falando do folar, ela lembrou da mãezinha dela que faleceu e fazia esse pão. Eita. É bom, né, essas recordações que a comida nos traz, né? A gente experimenta a comida e lembra de bons momentos. Você sabe que... Um beijo pra você. Um beijo pra senhora. Você sabe que quando eu tô fazendo assim, folar assim... mais assim, para casa mesmo, eu até... esse negócio do sentimento é algo que a gente vive, a gente sente saudades. Sabe que eu até boto assim um fado português, assim, porque o fado português em geral é quase tudo triste, né? Tudo triste. É tudo triste, mas aí eu... A sua família é portuguesa? Portuguesa, de pai e mãe. Uma parte é transmontana, são transmontanos, são da Mirandela. Torre de Dona Chama é o nome da aldeia. Torre de Dona Chama. Procura aí no Google, pessoal. Torre de Dona Chama,
que pertence a Mirandela, no norte de Portugal. Obrigado, Sandrinha. No norte de Portugal, é o lado da minha família, do lado de mãe. Do lado de pai é mais do sul. Então lá o pessoal perto da Mata do Bussaco. Já estou falando da Mata do Bussaco? Não. Opa! Não conheço. Não, comer um leitão da bairrada na Mata do Bussaco é uma delícia. Leitão da bairrada só comi lá na Quinta do Olivardo, que ele faz. Faz o leitão muito da bairrada bem, lá. faz muito bem. Ele tem um bolo o Olivardo, ele tem um bolo de caco, do caco. Tem. Maravilhoso. Tem o pão de caco, ele faz. Não, maravilhoso. É idêntico ao que você compra em Portugal. O Olivardo, meu, o cara é um sucesso. Ele é um sucesso. Ele e a esposa dele são Voltando demais. pro pão, só um segundinho, agora a gente vai sovar ou é só até chegar no ponto? Agora a gente não vai sovar. O que eu quero fazer agora? Eu só estou misturando de fora para dentro. Eu quero fazer aqui uma bola para que fique uma massa enxuta. É isso, ó, massa enxuta. E acabou? Agora sim, nessa hora, Sandrinha, dá aquele bolo lá, por favor, meu bem. Sabe o que a Ana te pergunta? Se Oi, ela Ana. pode usar Aquele mesmo que você 5 tirou. ovos jumbo ao invés dos 10 pequenininhos. Eu não sei te falar com exatidão agora, porque eu não pesei esse ovo pequeno, talvez ele tenha 30 gramas, e eu não sei o tamanho do jumbo. Mas é possível que sim, mas é algo até muito simples. Se você utilizar os 5... Obrigado, meu bem. Não, esse vai para a geladeira. Pega o da geladeira para mim, por favor. Se você usar o jumbo, use 5 ou 6, aí você vai medindo a olho mesmo, conforme vai colocando a farinha. Você vê só, aqui ó, sobrou um pouco de farinha. Tem que colocar aos poucos, né? Essa farinha que sobrou é proposital, porque na nossa receita vão 9 copos americanos. Dá em torno de 800 gramas, 850, eu coloquei 1 quilo aqui de farinha. Ah, você deixou um pouquinho a mais. Eu sempre deixo um pouquinho a mais. Ó, Uau, olha o nosso pão. Quanto tempo ele ficou na geladeira? 2 horas de geladeira. 2 horas. 2 horas de geladeira. Aí, Fechadinho, né? eu coloquei num saquinho plástico, você pode cobrir com um pano, também funciona, para que não crie uma película. Aí essa massa, ela fica uma massinha mais firme. Ó, ficou uma massinha mais firme. E aqui, vamos tirar aqui um pouco do excesso de farinha, que aí aqui eu vou abrir, ó. Deixa eu só bater uma aguinha na mão, Fica à vontade. para ficar mais simples. É jogo rápido, hein? Bonita só pra a não massa, ficar né? enfarinhadão. E não é um pão que pega tanto ar, né? Depois dessa fermentação, ele não ficou tão aerado. Ele vai pegar ficou... na segunda. Ah, na segunda, porque aqui ele ficou mais pesadinho, né? Ficou mais encorpado. Mas uma massa bem bonita. Sandrinha, pega o rolo pra mim, Sandrinha, por favor. Aí assim, ó. Nessa hora aqui, ó, você pega a sua massa, abre aqui, e aí você pode abrir com o rolo, ou se você quiser, eu vou até mostrar agora para quem de repente não tem um rolo em casa. Em geral o pessoal fala, pega uma garrafa de vinho. Também funciona, mas o legal é que você possa saber na sua casa, de repente, sabe que um rolo não é todo mundo que tem toda hora, né? É como receitas com batedeira, em geral. Batedeira muita gente não tem mesmo. E quando não tem, quando tem, tipo, não quer usar. Não quer. Dá um trabalho. É igual liquidificador, batedeira, tem que ter uma coragem pra usar. Você lembra daqueles kits antigamente, assim, 3 em 1, que era liquidificador, processador, um monte de coisa? Eu tenho um desde que eu casei. Eu acho que eu usei 2 vezes em 20 e tal anos. Porque é um negócio que você não usa sempre. Não. Ó, aqui eu estiquei um pouquinho com a mão, pra não rasgar. Obrigado, Sandrinha. E aí você vem aqui, ó, e abre, ó, a massa. Fácil de trabalhar essa massa, né? Porque é uma massa descansada. Como você disse, ela tá firme, né? É uma massa firme. Quando você sabe que uma massa já tá fermentada adequadamente, quando você passa o rolo e ela não volta toda, ela não retrai, né? Ela tem alguma elasticidade, mas não é grande coisa assim, sabe? Ela não retorna tanto, não, né? Não retorna. Massa aberta na bancada. Quase Atenção. precisamos de outra bancada aqui para sua massa. E ó, eu não tô apertando muito, eu tô indo na manha. É uma massa que fica bem elástica e é uma delícia você abrir massa quando ela tá gelada. É surpreendente, é bem gostoso. É mais fácil, né, pelo visto. É mais fácil. Mais Agora, prático. Vamos ao recheio. E você deixou não tão fina, reparem só, a massa não tá tão fina. Exatamente, é legal mostrar. Aqui, ó. Tá vendo, ó? É uma massa que, ó, ela não tá tão fina. Se fosse, sei lá, uma outra receita onde eu quisesse aplicar mais força, seria possível porque tem condição. Mas propositalmente, nós queremos assim. E aí eu vou colocar o recheio. Linguiça, essa linguiça aqui, eu tirei a tripa. Sandrinha, pega aquela linguiça na geladeira, por favor. Você passou pela frigideira? Eu assei, mas pode ser na frigideira. Assou. Pode ser na frigideira. Ó, E que linguiça que é essa? Linguiça toscana. Tá tão bonita, né? A cor tá Não tá? diferente. Aqui, tá ó. linda a sua linguiça. É uma linguiça toscana. Tipo, super comum. Algo que você encontra em todos os cantos. Aqui elas estão sem o invólucro, né? Sem a tripa.
Não tem segredo, na sua casa você passa a faca e aí você vem puxando aqui, ó, tá vendo? Sim. Isso é invólucro, é um saquinho onde ela é condicionada, Mas né? você não desmanchou ela, né? Por isso que ela tá assim, eu não fatiadinha. desmanchei. Ó, aí ela fica assim inteira, ó, e você manda pro forno ou numa frigideira com nada de óleo, até pouquíssimo óleo. Pode ser. E aqui tem 7, essas 7 estão aqui picadinhas. Pode Tá, colocar certo. mais, menos. Eu faço assim mais ou menos a quantidade que eu acho que fica adequada. Porque às vezes a gente quer caprichar tanto no A recheio, gente não sente o pão. não sente o pão ficar over. É. É legal ter, mas calma. Assim é legal, essa quantidade é legal. É bom sentir o pão também, né? É bom. Tomate seco. Esse tomate seco aqui, ó. Sandrinha, cadê aquele potinho de tomate seco, meu bem? Por favor. Outro dia o Ai, pessoal... tomate seco ele quer caprichar. Você que faz? Eu ia falar isso. Sabe, foram 4 quilos aqui, ó, dentro de tomate seco, ó. Ixi, peraí, gente. Ó, nesse potinho aqui, ó, cabem 4 quilos de tomate fresco. Tá. Que aí vira o tomate seco, ó, tá vendo? Ó? Tanto que o meu tem até umas Nossa, partes... tá bonito o seu Não tomate. Tá? Olha lá, isso, tem uma gente. parte meio sapecada, mas propositalmente eu gosto. Por isso que eu faço e deixo por aqui. E aí você coloca aí o seu tomate seco, vamos colocar mais para ficar bem bonitinho. Você faz como? É fácil? Ah, eu tava conversando até com a Raquel sobre isso, ó. Que moleza, porque tem um monte de receita de proporção de sal com açúcar. Legal, eu vou te falar como eu faço. Pego 4 quilos de tomate, lavo, corto ao meio. E aí eu tiro a polpa, viro eles para cima e distribuo numa assadeira de pão de leite. É uma assadeira grande, gente. Assadeira assim desse tamanho. E aí eu pego um punhado de açúcar, espalho assim em cima. Sem quantidade certa, Não, olho. não é doce, né? Tá. Tem que ir devagar, né? Assim, dou uma espalhadinha, depois eu pego sal, uma pitadinha de sal, forno a 150, 120 graus, eu deixo lá até ele começar a murchar, não boto óleo, não coloco nada. Ele vai murchando, 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 quando ele começa a querer pegar no fundo, aí eu desligo o forno e deixo ele lá dentro. Aí depois de umas 2 horas, 3 horas, eu vou lá e tiro com a espátula, ele fica assim, ó. Carnudo, legal. bonito, gostoso. As pizzarias, elas em geral, quando terminam o serviço de... Vou até colocar aqui, ó. Termina o serviço de pizza, né? Para não perder aquela temperatura do forno, Fazem tomate seco. fazem tomate seco e deixam no forno. Aí no outro dia é que eles vão tirando. Boa. E a sugestão do Júlio, então, pro nosso pão é a calabresa, é o tomate seco e provolone. Isso, cubinhos de provolone. Posso usar outro queijo? Posso Pode. fazer de outro recheio? Pode, mussarela, gorgonzola, enfim. O que você curtir mais. A Camila fala que ela vai fazer de frango com catupiry. Ô Camila, fica da hora, hein? Bom, né? Camila, você acertou em cima, menina. Em cima, não podia ser mais assertiva. E a Maiara já quer fazer com queijo meia cura. Ela pergunta se dá certo, eu acho que vai dar muito certo. Vai dar muito certo, não vai derreter muito, mas o provolone também não derrete derrete muito. Não tanto, tem né? problema queijo que não estica igual mussarela. É normal. Bom, o provolone, ó, estão vendo que eu deixei aqui com a casquinha propositalmente. Não é que eu fui desleixado não, viu, pessoal? Eu acho legal, eu gosto da cor, eu gosto da textura, é isso. E aí eu vou sempre falando e mostrando para vocês mais ou menos o que é que eu gosto. Bom, rúcula, pode usar a verdurinha que você quiser. A Lia tá te perguntando quantos ml tem um copo americano? 180, Lia? 180? É, acho que então 180. é menos que uma xícara, não é É. 240. É menos. E é legal falar que o Copa Americano de São Paulo, ele é diferente de outros estados brasileiros. Que tem Copa Americano que ele é maior, dá tipo um copo e meio. O nosso é pequeno. Acho que é característico daqui. O nosso tem tipo 180 ml, mas tem o Copa Americano de mais de 250. É o mesmo tamanho, só que ele é um pouco maior. Entendi. Mas aqui para nós, para os paulistas, é assim. É. Esse aí é o copo americano? Pra mim, esse aí é copo de pingado. Também é. Tenho. Não é? Copo de café com leite? É, café com leite, pingado, média. É esse copo, então, a medida, tá, gente? Ó. É. 180. Tradicional, de bar, de padaria. Aqui, ó. Aí, ó. Foi. Aí. Aquele copo Pronto. tradicional. Pronto. Perfeito. É isso. Quanto recheio, senhoras e senhores. Olha Me isso. empolguei aqui no recheio. Como é mas que a gente vai fechar esse pão? Tô pensando. Eu Deixa eu dar uma saber. tô pensando. Acho que eu tô com a mesma preocupação que você. Pensa rápido. Bom, vamos lá, pessoal. Aqui é o seguinte, ó. Já vamos colocar... Não vou virar dobra. Já comecei errado. Vou mostrar pra vocês por quê. Oi, Sandrinha. Tudo bem, querida? Vamos lá. Enrola aqui. Trouxe, Sandrinha? Trouxe uma assadeira boa. É só enrolar, pessoal, ó. Ah, é só enrolar. É só enrolar. Olha lá, tá vendo?
Fui fazer graça, mas não, aqui é só enrolar, de boa, tranquilão, ó, se correr alguma coisa você volta para dentro, é assim mesmo, ó. Enrolou, olha o tamanho do pão, por isso que no final ele tá dando 2 quilos de pão assado. Lembrando que o pão perde também em torno de 10 a 15% de peso quando assa. Uma assadeira que você quiser, eu tenho essa aqui, como vocês podem ver, extremamente limpa, mas de muito uso. Olha como é que ela tá picotada, sinal que trabalha. Essas são as melhores. São as melhores. E aí você vai colocar azeite no fundo, ó, abundância, hein? Caprichou no azeite. Capricha no azeite, ó. É assim, ó. Ah, chefe, pode untar em farinha? Ah, pode, mas pra que você vai fazer isso? Você pode fazer com azeite. Sim. Olha, é ouro líquido. E agora tem que descansar esse pão? Tem que descansar 2 horas. 2 horas na geladeira de novo. Ó, aqui a ponta, gente, ó lá. Estão vendo? Sim. Ó, apertou aqui, ó. Tentar apertar e não esconder o segredo, ó. E mesmo colocando assim tão justo na assadeira, depois do descanso, É porque vai dar tudo certo? vai dar tudo certo, porque ela vai crescendo devagar. Essa aqui, ó, pra vocês terem uma ideia, ó. Essa aqui é a mesma... Pera, Sandrinha. Ó, é a mesma quantidade de massa. Essa tá bem mais alta, porque o diâmetro é menor, né? Aqui o diâmetro é menor, então ela ficou mais alta. Estão vendo? É 2 isso. horinhas de descanso. 2 horinhas de descanso, Geladeira de ó. novo. E ela fica assim, ó, por ser na gelatina, vocês estão vendo? Tem que esperar, tá assim, ó, nessa fermentação. São 2 horas mais ou menos. E aí vai pro forno a 200 graus, mais ou menos 1 hora e tal. Vai observando. Normalmente o forno, ele assa mais de um lado. Quase todo forno é assim, que você faz. Vai lá e gira. Dá uma girada. Você vai aquecer teto e lastro do forno. Para fogão a gás convencional, só existe um tipo, é embaixo, que ele vai aquecer aquela câmara de calor. É bom. Temos um pão pronto? Temos o pão pronto. Vamos conferir então o resultado. Pra já agora? Bora, Sandrinha. Esse é seu? Cortar um pedacinho, tem que limpar a pedra, né, gente? Sandrinha? Bem lembrado, Sandrinha. A Sandrinha, Júlio, você não limpou a pedra. Sandrinha é uma maravilha. Que seria... Sandrinha é nossa fiscal. Não, Sandrinha, eu vou te falar, sem ela eu não sei nem o que eu faço. Júlio, eu vou fazer o seguinte, vou deixar você à vontade, pega o pão, não corte, que eu Não quero corto, bem ver, não vou dar um corto. recado e volto, pode ser? Pode sim, senhora. Que aí a gente parte essa rosca bonita juntos, tiramos a rosca do forno. Foi mesmo. Minha nossa, que bonito, que queijo é esse? É o provolone? É o provolone. É. Mas ficou bonito, né, esse visorzinho de provolone, Foi, eu coloquei as um janelas. pouquinho. Eu coloquei um pouquinho em cima. Ó, tá vendo? Eu coloquei um pouquinho em cima justamente pra dar esse look diferente, ó, tá vendo? Aqui os pedacinhos de folhinha e tal, tá tudo aí. Espetáculo. Tá todo mundo aí, gente. Vamos cortar, pra Vamos lá. você entender a diferença da textura desse pão. Bem macio, hein? Você viu? Aqui, ó, esse aqui que tem um pedaço do... E ele não forma uma casca grossa, né? Ops. Deixa eu pegar um pratinho aqui. Ó, Nossa, olha lá, gente. que espetáculo, Júlio. Ó, é um pão de massa mais densa. Então aí na sua casa você vai lembrar como se fosse um pão italiano, um pouquinho mais úmido, Tá. né? Um pouquinho mais úmido. Essa Isso na frigideira com uma manteiguinha então, também, entendeu né? por que que a gente faz um pedaço maior assim? Pão na chapa sair da requeijão, requeijão tostado. Sair da requeijão ou entrar da requeijão. Também tem, né? Nossa. Gostou? Eu amei. Ó. Eu nem experimentei ainda e já tô considerando tanto ele. Segura Tô o cara. segurando, tô segurando. Segura o cara. Eu tô tão feliz que você tá Ai. grávida. Eu também tô. Quando eu fiquei sabendo... É bom, você... Eu tô feliz. Não, sou eu e as... Ó, tem um pretinho aqui, gente, ó, eu gosto, é tostadinho, Eu hein? também gosto. Ó lá. É igual fundinho de panela, é bom. É igual fundinho de panela, isso, ó. Pronto. Nossa. Pronto, é isso. Júlio, meus parabéns. É isso. Que obra-prima. Foi o que eu vim fazer aqui Já vamos comer, hoje. diretora? É isso? Já podemos? Ah, então pronto. Vamos partir pão pra todo mundo, que a turma tá chegando. Vamos. Você ajuda, Sandrinha? Nossa, que mesa linda. Júlio, você trouxe a padaria toda pra gente. Ah, eu trouxe só um monte de coisa gostosa pros amigos, porque é o que eu falo. Eu, quando venho aqui, eu venho me divertir. Eu venho com os... Ó, isso aqui tem mais recheio ainda, hein? Nossa. Ai, meu Deus, peraí. Essa é aquela fatia que o familiar que pega é o sortudo, né? É, ó, e o cozinheiro perdeu metade da fatia, ó lá. Esse aqui é um pedação de Olha. queijo, hein?
Vem. dá, será? Cada prato bonito, gente. Tá lindo, né? Oi, gente. Tudo Oi, bem, coleguinhas. Oi, chefe? amigo. Oi, tia. Tá lindo isso. Bem, querido. Tudo jóia? Saudade de você. Também. Que bonito isso, hein? Você gostou? Muito. Oi, Aí. lindão. Oi, tia linda. Saudade de você, hein, tia? Tá boa, Obrigada, você? Dudu. Tem como não gostar de alguma coisa que você faz? Fala assim. Ah, vocês que são muito gentis. Opa! Só Vocês falta que são dois. muito... Dois Falta pães. dois? Isso. Isso. O restante todo mundo tem já. Vai ser bom pra sua carreira. Agora só falta você. Não, agora acabou. Agora Mas- Acabou? O dois já foi? Sim, Já foi? Dois já foi. Ah, não, tá faltando do Ah, tá Ti, faltando senão ele mesmo. chora. Aqui, ó. Peraí, com Agora licença, só um minutinho, eu vou aqui, ó. falta você. Esse aqui, ó. Esse aqui Ah, tá tá saladinho saladinho. pronto. Ai, que chique, ó, Ti. Especial pra você, ó, com Obrigado. Ah, saladinha. tia, achei que era tia. Ti. No Ti, capricho. tiriri, ó. titi. Oi, gente. Oi, Júlio Júlio, foi Cruz. você que fez tudo isso Foi, ou foi fiz- seu time? Eu e o time. Nossa, eu e o porque time, mas já tem posso falar o muito que fui pão eu de aqui. cara. Timaço, hein? O pudim e esses pães aqui. Os outros... Pudim de pão. Não. Torta suíça. Torta suíça? O que é torta suíça? Ah, a torta suíça... É. Torta suíça é o... Vamos dizer que é o primo pobre do pudim de leite condensado. Esse aí é A torta suíça vai farinha, leite, açúcar, ovos, um pouquinho de parmesão e coco. Ah, não vai leite condensado. Não vai leite condensado. Vai leite condensado. Olha que E legal, esse né, aí turma? é uma receita daquelas da panificação brasileira, a tradicional antiga, onde os confeiteiros eles iam inventando, porque isso aí não tem assim uma origem portuguesa, espanhola, não tem nada disso, é brasileiro de tudo e é feito com isso que eu falei pra É vocês. legal de ensinar, né? Super. Eu, por exemplo, nunca experimentei. Também não, deve ser gostoso. é diferente, Bonito. É bonito. Bem bonito. E é grande, né, Enorme. Tutu? Aliás, falando em grande, o pão é tão grandão que a gente não dá nem Não pra ver dá o pra monitor, enxergar ó. o monitor. Tudo muito grande. Pão gigante. Ai, tá quentinho o pão. Tá, esse saiu hoje, Nossa. 1 hora antes de eu chegar aqui. Olha isso, Nossa, gente. quanto recheio, que delícia, olha. E a textura desse pão é muito boa, hein? Nossa, que delícia. Maravilhoso. Nossa, que rosca boa. É rosca rústica. É. Por que rústica? Porque é meio, como diria minha mãe, meio mal jambrado. Ah, mas que dá certo, né? Eu achei Que não é tão aquela, bonita. aquela fineza para Nossa. decorar. E é proposital a ausência da fineza, não a ausência da dedicação do pão. Eu ia falar isso, porque eu posso dizer que ela tá no capricho. Nossa, ela tá muito Tá no capricho. muito gostosa. É que não passa na máquina, não cilindro, E não a faz textura nada. desse pão é muito gostoso. Não é bom? Muito Nossa, bom mesmo. parabéns. Nossa, Tá bom, sua, Ti? sua rosca é ótima. Ele nem Não fala. fala. Ai, tá comendo de garfo e faca, que fino. Não, sabe por quê? Olha, fez Madame Postos Leitão. Quem é essa? Ela que ensinava etiqueta antigamente. Eu lembro de uma que ia no Note a Note. Ela falava, poder pode, mas não deve. A Ana Maria ficava perguntando pra ela, pode isso aí? Aí ela falava, poder pode, mas não deve. É igual, Recomenda. sempre, às vezes, nunca. Ela também dizia isso. Ah, como é que é sempre? Sempre, Às às vezes, vezes, nunca. Você lembra dela também? Então, Lembro. são pessoas que marcam na TV brasileira, É. não é? Isso que eu acho que é o Assim tia é nunca, nunca. tia. Nunca. E umas vezes. Às vezes é assim, ó. Ah, Aqui. mas O braço na metade. Assim O não. sempre é assim, Assim. ó. Só a pontinha da mão. Bem fina. Bem fina. E agora, E aí o posso- nunca é aqui. você perguntou se tá bom? Não tá bom, é divino. É divino mesmo. É Nossa, divino. que delícia. E esse pão aqui que também tem a casca mais macia? Esse aqui? Isso. Que Pão de pão é milho. esse? Pão de milho? Pão de milho. Nossa, amo. Pão de milho, esse pão ele é bem macio, vou até rasgar um aqui ó para vocês verem, ó. Rasgar. Ai, que maravilha. Olha isso. Ó, Ai, ele- pão de milho é Tá pão de vendo? Quentinho com uma manteiga. Esse aqui é um pão, tá vendo? Ó, bem fofinho. É um pão daqueles que você. Sabe, tipo aquele pãozão que tem em beira de estrada? Sim. Eles fazem até sei. pão com manteiga nesse pão. É parecido com esse. Ai, que É bem parecido a massa. A ideia é Muito essa. gostoso, é hein? fermentação prolongada, bem fofinho. Ele tem uns 30% de milho. Esse Esse aqui é brioche, né? Brioche, Nossa, um dos meus bastante preferidos, manteiga, gente. bastante ovo. Aquele australiano. Australiano. Esse aqui é um pão de azeite, ó. Esse aqui é mais firmão, é um pão de azeite. Com casca mais grossa, né? É, com casca mais grossa, ó. É legal eu mostrar aí, ó. E eu É já- um pão italiano. É, a caminho do italiano. Ah, não é tão grosso. Olha, É, que ele tem maravilha. bastante Ele é azeite, ó. molhadinho. Esse amarelinho é azeite puro. Uau! E esse branquinho é porque é uma farinha de excelente qualidade. Você conhece a farinha boa pela brancura
da farinha. Se você pegar várias marcas de farinha e fazer um montinho assim na sua casa e botar uma iluminação, você vai ver que tem mais branca e menos branca. As mais branquinhas costumam ser as farinhas melhores. Onde tem um percentual, por exemplo, de farinha argentina, que é muito boa. Nesses pães assim com os grãos, você usa farinha branca também ou farinha integral? Usa um pouco de farinha branca, é Nesse. 70% integral, 30% branca. Esse que tem os grãozinhos do lado de fora, assim, picotadinhos, são os multigrãos. E esse aqui, esse mesmo. Maravilhoso, E né? esse aqui, Eu sou ó, apaixonada é por multigrão, só que não tem por Leva. fora. Ele é com castanha do Pará. Leva. Ah, eu levo uma meia dúzia aqui se deixar. Esse é de fermentação natural, leva muito tempo, faz a partir do levain, né? Ou como diz os padeiros antigamente, pé de massa. Aí, pé de É massa. Pé de Isso, massa. Ou massa madre, aí eles vão deixando mais bonito o nome do fermento inicial, né? E é uma fermentação muito prolongada. Isso aí leva uns 5, 6 dias na Nossa, câmara. tudo isso! É, porque fermenta, a gente Nossa deixa o pé de massa, Senhora. fermenta, aí vai lá, reforça, joga metade fora, reforça. Joga metade fora, reforça. Do fermento inicial, natural. E aí, 5 dias fermentando e dobrando, aí fica ele. Ai, não quero esperar tudo isso? Chefe Júlio Cruz Verdade. Já vai lá e Oficial. Tá lá no meu Instagram. Chefe Júlio Cruz Oficial. A sua padoca, o seu mercadinho, né? Que é um mercadão que a tia foi. Nossa, é um supermercado. Fica onde mesmo, Júlio? Na Coab Juscelino, em Guaianazes, do Fundão, representante aí da Zona Leste. Parabéns, Eli. Parabéns. Onde é? Coab Guaianazes. Juscelino. Depois da. Sabe onde é a Coab, o Guaianazes? Conheço. Na final da Radial. Sim. Passando tem a Coab Juscelino, que pertence ao bairro de Guaianazes. É lá no fundo. Tem um pessoal maravilhoso, assistem muito o programa. É verdade. Beijo. Ai, que legal. Obrigada A tia a todo mundo teve do lá, Guaianazes. eu não sei o que a tia fez, mas o que deixou de pessoa apaixonada, É verdade. carente da tia, queria até seu telefone. É porque eu fiquei atrás dos balcão e eu fui dando as coisas de graça. Ah, por isso que queria. dando pão Deu de graça. prejuízo. Eu dei pão, eu dei frios, carne. Deu prejuízo. Dei prejuízo. Pediram- Leva. Falava assim, leva. Pediram até o telefone do teu sobrinho. Ah, jura? Pediram? Quem pediram? Não sei, ficaram encantados com a tia lá. Fez sucesso. Precisa voltar lá e levar o sobrinho. Claro, hoje é dia da amante, não fala assim. Você tá se enrolando. É brincadeira. Não, é que eu sou, né? Eu tinha, né? É, então. Obrigada, viu, Júlio? Eu que agradeço. delícia. É um prazer estar aqui no Mulheres de novo. Ah, é E muito agora, bom. a primeira vez que eu retorno sob o comando de vocês duas. Parabéns. Conheço vocês há muito tempo. Obrigada. Conheço você da época que eu fazia Palmeirinho. É verdade. Você fazia merchan da... Como é que chamava? Do negócio que pica tudo É do lá, negócio o que pica tudo. Kit Chopper. Kit Chopper. Há muito tempo. A coisa, tive a felicidade de fazer externa com ela lá no... Já passeamos. Lá no... Como é que chama? É Coab, Era no Guaianazes. interior, eu não me lembro Não, era também. no interior, mas a gente também fez E também ali no fizemos estádio. num mercado próximo aqui. Foi no Pacaembu Foram ali. vários passeios. Enfim, Quanta história, né? Estamos colecionando histórias, estamos né, colecionando. Júlio? Obrigado pelo Obrigada. convite, parabéns pela gravidez. Muito obrigada A gente e parabéns agradece. por isso. Parabéns, Julinho! Obrigado. Aliás, você podia voltar. Sensacional! Você podia voltar para ensinar esse pão australiano, que eu sou Volto apaixonada. o dia que vocês uma E o quiserem. pudim que não é pudim. Também. pudim que não é pudim. Fechou. O tipo Já pudim. tem lista.